Olá, muito bom estar de volta com vocês aqui no Dia a Dia com o Evangelho para mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje daremos continuidade ao capítulo 5 com o esquecimento do passado. Esquecimento do passado. É em vão que se objetiva o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez, cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Na mensagem que acabamos de ouvir, podemos perceber a dádiva que é o véu do esquecimento em nossas vidas. Sabemos da dificuldade que temos em encarar os fatos que acontecem apenas em uma encarnação. Agora reflitamos se nos fosse dado conhecer tudo o que nos aconteceu nas encarnações pretéritas, quanto a arrependimento, remorso e dificuldade de relação com aqueles que nos cercam, pois saberíamos que são, na maioria das vezes, desafetos de vidas anteriores que temos que expiar erros cometidos juntos. Apelemos então para a voz da nossa consciência, para os nossos instintos que nos mostram o caminho a seguir, que deixemos de lado nossa ansiedade e nossa infantil curiosidade para sabermos de tudo. Confiemos mais nos desígnios divinos. Indo além, sabemos que, após o desencarne, a depender do nosso melhoramento e do nosso grau de conhecimento, voltaremos a saber de todos os fatos importantes que aconteceram na nossa existência infinita.